deputados retornam aos trabalhos a partir de hoje, depois do recesso de carnaval, com duas medidas provisórias urgentes para avaliar, duas medidas provisórias encaminhadas pelo Poder Executivo e publicadas na última sexta-feira. São medidas controversas. Primeiro, a primeira é o seguinte: o governo diminui o número de conselheiros fiscal e conselheiro administrativo do IGPREV. E por que é controverso isso? O governo está há um ano sem indicar os conselheiros do IGPREV. É obrigatória a indicação. Resultado: o IGPREV está há um ano sem balancetes ser aprovado pelos conselheiros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração. Isso é uma ilegalidade, ou seja, o IGPREV, só de aplicações em bancos, tem 4 bilhões de reais. Então, esse dinheiro aplicado no banco, em função da não nomeação dos conselheiros, está sem ser fiscalizado nesse período. Inclusive, a decisão da presidência do IGPREV de sacar dinheiro lá nessas aplicações para pagar servidores do órgão, aposentados e pensionistas, porque o governo não está repassando os recursos das contribuições patronal e a contribuição do servidor ele estava repassando atrasado, de forma que o governo deve, só de contribuições patronais e dos servidores, deve hoje, publicado pelo próprio governo, 1 bilhão e 200 milhões de reais para fundo de aposentados. É um buraco muito grande. Inclusive, se compararmos aí que o fundo já tem um passivo atuarial de mais de 30 bilhões de reais. O que isso significa? Significa que você, contribuinte, vai ser responsável no caso de insolvência do IGPREV por bancar esse buraco aí, porque por lei o governo é o responsável, você é o responsável por essa grana toda aí. Então, essa ação do governo de diminuir os conselheiros de 14 para 6 é controversa por causa disso, ou seja, o governo está há um ano sem encaminhar o nome dos conselheiros e resolve reduzir o número de conselheiros, ou seja, ele está há um ano sem fiscalizar e resolve agora diminuir o número de fiscais do IGPREV. E evidentemente que isso ele se submete ao escrutínio da população e dos próprios servidores aposentados e pensionistas, de que estaria querendo reduzir a fiscalização para poder continuar com essa relação que o governo tem com o IGPREV nos últimos anos. Aliás, desde 2014, não é de agora, desde 2014, essa relação promíscua do governo com a legislação em relação ao IGPREV. Então, é uma medida professora controversa. O governo tem maioria na Assembleia. A outra medida que o deputado tem que aprovar de imediato é essa que ele reforma a estrutura do governo do Estado. Não por causa das outras questões lá, criação de comissão aí, de indenização de 40%. Não é por causa disso. É porque o governo precisa, e o Estado precisa, que essa Secretaria de Parcerias e Investimentos seja regularizada. E por quê? Porque o momento no Brasil é de parcerias. Na falta de recursos, o governo federal e os governos estaduais e municipais estão buscando parcerias para fazer obras. Então, o que ocorre? Essa secretaria vai ser fundamental. Só para você ter ideia, o governo federal ele tem previsto para esse ano, para as PPPs, um fundo com 30 bilhões de reais. Vai ser parceria de 30 bilhões de reais com empresas nacionais e estrangeiras. Então, nisso aí, o Estado Tocantins pode entrar e pegar uma bocada, ou seja, o Tocantins pode conseguir parceria para essa transbandanal, como o governo acha que consegue, né? Para recuperar estradas, não é? Então, assim, é um negócio muito importante. E isso, essa questão de parcerias público-privadas, é a moda, não é só no Brasil, não, é internacional, porque as parcerias, a concessão, as terceirizações, ela ajuda o governo. Ela coloca recursos no caixa do Tesouro e facilita a construção de obras de melhor qualidade e com maior fiscalização. Haja vista, por exemplo, essa questão da Belém Brasília. Se a Belém Brasília fosse terceirizada ou então tivesse uma parceria, certamente ela estaria em melhor estado. Então, são duas medidas importantes que os deputados têm que apreciar. Eles têm prazo para isso, não é? Tem um prazo constitucional e tem um prazo do regimento interno da Assembleia para apreciar medidas provisórias. Caso contrário, a medida
cai. Eu acho que os deputados não vão deixar. O governo tem maioria absoluta no Legislativo e essas duas medidas, fora a questão do IGPREV, que o governo não explicou direito porque não indicou conselheiros e agora está querendo reduzir um ano depois, fora isso, as medidas são importantes para o estado do Tocantins.